Fala pessoal, tudo bom? Eu sei que aqui no canal da Speed você pega várias dicas valiosas sobre como investir, mas eu quero hoje falar de alguns conceitos fundamentais que também têm a ver com investimentos, mas ligados ali à sua estrutura de planejamento, mas são três pilares essenciais para quem quer construir patrimônio no longo prazo e às vezes a gente nem para analisar o impacto verdadeiro dessas três alternativas. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal e pode rodar a vinheta. Bom, pessoal, eu quero falar hoje aqui de um tripé importantíssimo quando a gente está falando de enriquecimento, acúmulo de patrimônio ao longo do tempo, que são os três. Alocação estrutural, o segundo ponto importantíssimo, periodicidade e recorrência de aportes, e o terceiro, rebalanceamento de carteira. E a gente pode fundamentar a importância desses três aspectos, até mesmo do ponto de vista objetivo, matemático da coisa, e mostrar as vantagens que você pode ter ao seguir esses três pilares. Primeiro ponto, pessoal, falar aqui sobre alocação estrutural. Esse primeiro conceito pode ser até um pouco mais resumido, porque eu já falei disso em outros vídeos, sei que o Guilherme e o Ricardo falam muito disso, mas você tem inúmeros estudos na academia que apontam para o fato de que a alocação estrutural é a questão mais importante que você precisa olhar na hora de montar uma carteira. Então, vamos desenhar aqui alguns exemplos, né? O que eu estou querendo dizer na prática é que é mais importante a gente desenhar uma estrutura em que a gente defina quantos por cento eu quero ter em ações, então você vai lá, define, sei lá, 15% do seu portfólio vai ficar em ações, 15% em fundos imobiliários, tantos por cento internacional, tantos por cento em renda fixa. Esse desenho estratégico, ao longo do tempo, ele vai ser capaz de explicar ali quase a totalidade dos teus retornos, né? Algo em torno de 90%, às vezes mais, às vezes um pouco menos, né? Posso até citar rapidamente um resultado de pesquisa que já foi feito nessa área, mas existem inúmeros exemplos. Lá na década de 80, teve um estudo feito por três estudiosos, né, de sobrenome o Brinson, o Hood e o Birbauer, que pegaram ali vários gestores de fundos de pensão nos Estados Unidos e avaliaram esses gestores ao longo do tempo para tentar definir o que era o fator que realmente fazia com que esses gestores ganhassem dinheiro, né? O que explicava o retorno obtido por aqueles gestores. E eles estudaram muito com várias regressões e estatísticas para que a gente isole ali alguns fenômenos e tente realmente identificar o que explica aquele retorno de forma objetiva. O resultado é que algo perto de 93%, 94% do retorno desses gestores foi explicado pela política de alocação e não pela seleção individual de ativos. Ou seja, mais importava o gestor ter sentado com o time e definido qual a distribuição entre classes de ativos ele ia ter ao longo do tempo, do que a discussão específica se nessa caixinha aqui de ação ia ser Google, ou se ia ser Microsoft, ou se ia ser alguma outra empresa em específico. E aí, lá em 2017, a Vanguard, que é uma gestora gigantesca, pegou esse estudo feito na década de 80 e expandiu, adicionando mais geografias, mais fundos de investimento e aprofundando ainda mais esse olhar crítico. E eles chegaram a um resultado muito semelhante. Algo perto de 90% do retorno era explicado pela política de alocação. Eu não estou querendo dizer que você pode escolher qualquer porcaria. A gente está falando de resultados em média. Se você coloca as maiores perdedoras da bolsa na sua caixinha de ações, isso não vai te ajudar, com certeza. O melhor dos mundos é você aliar uma boa alocação estrutural com uma boa seleção de ativos para amplificar os seus ganhos ao longo do tempo. Perfeito. Mas a gente acredita, e muitos estudos apontam, que a alocação estrutural ela vai ser a maior responsável pelo fator retorno ao longo do tempo. Esse é o primeiro pilar entre os três que a gente vai discutir hoje. Então, é importante que você que esteja vendo esse vídeo agora, pare para pensar na sua alocação estrutural. E eu sei, é normal, tá? A maioria dos investidores que eu converso assim no dia a dia, eles me perguntam alguma coisa sobre ativos. Raiz, me fala um ETF legal para eu investir em ações lá fora? Raiz, me fala um fundo de investimento bom aqui no Brasil para eu comprar? Aí eu pergunto, tá bom, qual que é o seu percentual de ações? Qual que é o seu percentual de internacional? Não sei. Tô meio que aqui, sabe, a dedo, tateando. Eu sei que é bom investir lá fora, então eu tive uma ideia e eu quero comprar alguma coisa. Vamos sentar e gastar um tempo, empregar uma energia, né? Se em média 90%
80% do seu retorno vai ser explicado pela alocação estrutural, eu acho que a gente poderia empregar ali mais ou menos uns 90% da nossa energia em desenhar essa alocação estrutural. Sei que é importante, eu não quero que você fique frustrado, desanimado, de poxa, eu estava aqui estudando as ações, eu vou ter que dar um passo atrás e definir esse negócio? Sim, pessoal, é muito importante que você tenha como ponto de partida uma alocação estrutural para seguir. Segundo ponto de extrema importância, e eu vou fazer questão de escrever o nome desse conceito: recorrência de aportes. Pessoal, obviamente, se você tem uma carteira de investimentos que é rentável, isso te ajuda muito no processo de enriquecimento. Só que um fator fundamental para que o seu enriquecimento de fato aconteça é a tua habilidade de poupar ao longo do tempo. Porque assim, dá para uma pessoa ficar rica se ela for uma boa poupadora, mas não for uma investidora. De guardar mesmo que ela perca da inflação todo ano, ela pode enriquecer, porque ela é uma ótima poupadora. Agora, é muito difícil que alguém enriqueça sendo só uma investidora e uma péssima poupadora. Imagina, eu pego aqui, começo com R$1.000 e com esses R$1.000 eu quero ser milionária, mas eu não invisto mais nada porque eu não consigo poupar. Então eu vou focar em investimentos super rentáveis porque eu preciso fazer com que esses R$1.000 virem 1 milhão lá na frente. Isso é muito improvável, pessoal. Ainda mais quando você começa com quantias mais modestas. Então o fato poupança, ele vai ser essencial para que você consiga se dar bem lá na frente. E eu sei, pessoal, que a gente está num país desigual, que as pessoas aqui têm uma péssima educação financeira, que as pessoas muitas vezes não têm condições de poupar uma grande fatia do que ganham, porque tudo que entra sai. O que eu estou dizendo aqui é para que você poupe ou se esforce para poupar dentro da sua realidade. Se você tem um orçamento muito enforcado, talvez você tenha que ter um trabalho prévio de ajustar suas contas familiares, de ver se você não tem hábitos que podem ser ajustados. Todo mundo tem alguma gordurinha, alguma coisa para ajustar. E olha, eu não aceito aquele conceito de que, não dá. A não ser que você seja realmente muito pobre. A gente sabe que tem pessoas no Brasil que não tem nem o que comer, que não tem saneamento. Eu não tô falando dessas pessoas de extrema necessidade. As pessoas em geral, classe média, sempre tem alguma gordurinha. Eu não consigo porque o aluguel já leva tudo. Putz, a discussão aqui é, será que esse aluguel é o que você deveria estar pagando nesse estágio de vida? Porque é um cobertor curto, tudo bem, você pagar num aluguel, você morar naquele bairro bacana hoje, mas pode ser que lá na frente você não tenha aquele patrimônio que você deseja. Então, onde é que está aqui a gordura da equação? Só você vai saber. Só você vai saber se pagar mais naquele imóvel, naquele momento de vida é mais importante ou menos importante, se dá para cortar um pouco o iFood, se dá para pegar um pouquinho menos de Uber. Eu não tô aqui para julgar ninguém. A minha provocação que eu faço é, sempre tem um jeitinho de priorizar o investimento. E eu não gosto também daquele pensamento de vou viver o mês e o que sobrar eu invisto. Porque via de regra, você colocou o teu investimento como o último na lista de hierarquia e prioridade. Então a minha proposição, e é o que eu faço para mim, tá? Caiu ali o salário, ou a tua receita, o dinheiro do teu freela, enfim, caiu o dinheirinho que você tem, você investe primeiro e aí vive o mês com o restante. É isso que eu faço, porque dessa forma eu já garanti. E nada me impede de chegar no final do mês e eu ver que realmente me enforquei e eu tirar um pedacinho daquele dinheiro que lá no começo do mês eu tinha guardado. Não tem problema, mas você tá numa segurança de que você já se esforçou, já aprovisionou um dinheiro que vai ser lá pro teu eu do futuro, que vai cultivar uma aposentadoria que você merece, para você ter aquelas férias dos sonhos, para pagar uma boa faculdade pros teus filhos, seja lá qual seja o seu objetivo. Então, entendendo que a parte da poupança ela é fundamental, às vezes ela é mais importante até do que ter uma carteira de investimentos rentável, você precisa se esforçar ao máximo para fazer desse hábito um hábito recorrente. Primeiro, já é muito difícil criar qualquer hábito que seja. Vou começar a ir para academia, eu vou sofrer, vai ser um inferno ali os 2 primeiros meses até que eu desenvolva um hábito. Poupar não é muito diferente, se você não tem esse hábito vai ser sofrido no começo, mas a gente precisa se esforçar um pouquinho para começar a poupar, fazer isso se tornar um ato recorrente de investir sempre que você tem a possibilidade. Arraiz, eu não sou assalariado, eu sou PJ, sou empresário, às vezes entra dinheiro, às vezes não entra. Tudo bem, quando entra dinheiro, você tem que poupar um pouco mais, até para dar conta daqueles meses que você não poupa tanto. E eu sei, eu sou filho de pais autônomos, então eu vivi meses onde a gente não tinha nada em casa, em termos de novas receitas. E tinha meses que entrava um pouco mais. Então eu aprendi até muito dos meus pais essa coisa de vamos aproveitar os meses bons para que a gente possa suportar melhor os meses ruins, porque tem meses que não vai entrar nada e tem meses que vai entrar um pouco mais. Então esse pensamento que eu quero que vocês adotem. Se você ganha uma receita a cada 3 meses, poupe desse dinheirinho. Tudo bem, não precisa ser assalariado mensal. Obviamente quem é assalariado fica mais fácil, porque todo mês você sabe que vai entrar de novo, você já consegue se planejar com um pouco mais de exatidão.
gratidão. E investindo todo mês, a gente consegue promover um acúmulo. Isso é uma coisa muito interessante, tá? A maioria das pessoas, quando tenta ali se esforçar para poupar, às vezes não consegue. Mas, eventualmente, se põe alguma coisa em débito automático, a pessoa paga. Por exemplo, previdência privada. É um investimento que, via de regra, a pessoa programa um aporte mensal. E muitas vezes a pessoa consegue e cumpre isso. Ah, mas aquilo lá já tá debitando, não tô nem vendo. Não passa pela minha atitude de olhar minha receita, separar um pedacinho e investir. Já debitou da minha conta, então, opa, já foi. Assim como você paga o aluguel todo mês, paga a conta de luz, né? Se é uma conta a pagar, normalmente a gente consegue se esforçar e pagar. Mas o dinheirinho que a gente tem que salvar pra gente, às vezes a gente deixa escapar. Esse mês não deu, o mês seguinte não deu. E cada mês que a gente pula, faz uma grande diferença lá na frente. 10 anos depois, aquele aportezinho poderia ser uma bela fatia que você poderia usufruir. E aliando esse conceito de aportes recorrentes, pessoal, eu vou trazer o terceiro tripé aqui da nossa conversa, que é a questão de rebalanceamento de carteira. Porque esses três pontos se conectam, se a gente parar para pensar. Você tem uma alocação estrutural, que eu desenhei aqui atrás, a pizza, né, que a gente precisa ter. Essa alocação estrutural, se eu tenho o hábito de investir com recorrência, eu vou estar todo mês trazendo mais dinheirinho para essa fatia. Isso até já nos ajuda a não ter que ficar pirando, né, para decidir onde eu coloco. Entrou mais um dinheirinho aqui do salário, caramba, eu coloco nas ações, mas tá um risco de recessão, eu tô meio com medo. Você fica ali um pouco blindado, porque você não precisa pensar em momento de mercado. Se você definiu que a sua caixinha de ações deveria ter o tamanho de 15%, só que você acabou de passar por um evento de estresse no mercado, e aí de repente essa sua caixinha diminuiu, ela não tá mais com 15%, vamos supor aqui que agora ela esteja com 10%, ela ficou mais enforcadinha aqui, você naturalmente sabe para onde direcionar os seus recursos no mês seguinte. Eu não preciso ficar aqui atordoado, meu Deus, mas no noticiário, será que a bolsa cai mais ou cai menos? Tudo bem, o aporte desse mês eu vou repor. Eu tenho 10, era para ter 15. Ah, mas tá com um momento difícil? Não me importa. Eu preciso retornar a minha alocação estrutural, porque senão eu estou fazendo um market timing. Se minha fatia de ações era para ser de 15% e tá com 10 e eu decido não voltar ao desenho original, eu estou fazendo uma alocação tática. Eu estou decidindo tirar risco naquele momento e se vier uma recuperação de mercado, eu deixei dinheiro na mesa, simplesmente porque eu não quis voltar às origens do meu desenho original. Então eu gosto de brincar que a nossa alocação estrutural é a nossa chefe. Então, quando o chefe manda, a gente abaixa a cabeça, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a nossa alocação tá pedindo recurso. Essa caixinha tá pedindo dinheiro. E se eu me nego, eu tô desrespeitando essa alocação estrutural. Eu posso eventualmente até me dar bem, deixei de aportar mais antes de uma queda da bolsa, mas no longo prazo a tendência é que você deixe de ganhar dinheiro. Porque esse mês, pode ser que eu tenha feito um aporte no momento ruim, mas no mês seguinte eu tô aportando. No outro mês eu tô aportando. No quarto, no quinto, no sexto, no 10º, no 30º mês eu ainda estou aportando. Então, ao longo do tempo, né, em grandes prazos, eu vou minimizando esses aportes ruins. Pode ser que eu tenha feito algum aporte ao longo de 30 anos que tenha sido num péssimo momento, mas em médias eu tô empilhando patrimônio e ganhando dinheiro, sempre resgatando aqui as origens, voltando para o meu desenho original da alocação estrutural. Então, a gente alia o primeiro conceito da alocação estrutural com aportes recorrentes e a última questão do rebalanceamento, que é voltar às fatias que a nossa alocação estrutural pede para que a gente volte. E eu vou trazer algum exemplo matemático aqui, tá? Pra gente brincar disso. Vamos pensar aqui, tem uma ação, um ativo que seja, que valha R$100. Perfeito? E eu coloco então R$1.000. É o dinheirinho que eu tenho para começar a investir. Eu vou investir nesse ativo aqui. Então, portanto, eu comprei 10 cotas que valem 100 cada uma, tendo um investimento de R$1.000. Esse é o nosso ponto de partida. Vamos comparar dois cenários. Esse ativo que valia 100 no mês 1, no mês 2 ele passou por uma queda de 30%. Ou seja, esse ativo que valia 100 passou a valer R$70. Mas o mercado é cíclico. Vamos supor que no mês 3, entenda como mês, como ano, o que seja, 3 períodos diferentes, tá? No terceiro período, ele se recupera e ele volta a valer R$100. Vamos supor que eu tinha esses R$1.000 para começar e eu teria uma capacidade de fazer um segundo aporte depois de mais 500. Perfeito? Ou seja, o volume total que vai ser investido nesse exercício que a gente está fazendo vai ser de R$1.500. Começa com 1.000, depois entra mais 500. E vamos ver o impacto da nossa acumulação em dois cenários diferentes. Cenário 1 e cenário 2. Primeiro cenário, eu invisto R$1.000 nesse ativo que está valendo 100. Portanto, eu tenho um saldo investido de R$1.000. Aí, passou por um estresse. O mercado caiu 30%. Aquele ativo que eu comprei por 100 agora vale 70. Portanto, os R$1.000 que eu tinha investido agora viraram R$700. E aí, eu tô vendo o noticiário. Acabei de passar por uma queda de 30%. Eu tô com uma certa aversão a risco. Tô incomodado aqui com a situação. E eu falo, cara, eu perdi já dinheiro. Eu não vou sacar. Eu até imagino que o mercado volte
aporte, mas colocar mais dinheiro agora, que o negócio acabou de cair na minha cabeça, eu não vou. Eu vou esperar o mercado recuperar um pouquinho. Aí eu faço o segundo aporte de R$500 que eu tenho para fazer. Então aí você espera, no terceiro período o ativo se recuperou, então você voltou a ter R$1.000 e aí você vai lá, opa, recuperou o mercado. Agora eu coloco aqueles quinhentinhos que eu queria. Então a gente soma mais R$500. Totalizando, vai ficar bem pequenininho aqui embaixo, R$1.500. Esse é o primeiro cenário. Segundo cenário que a gente vai trabalhar aqui. O segundo cenário começa igual. Eu invisto aqui os meus R$1.000, passa por uma queda de 30%. Portanto, eu caí aqui nesse cenário de ter R$700 investidos. Só que, nesse momento, o que aconteceu? A minha caixinha de ações diminuiu. Era para eu ter um determinado patamar, só que como as ações caíram 30%, essa fatia ficou mais magrinha. Então, aqueles R$500 que eu tinha podem ser usados para tentar repor um pouco dessa caixinha, comprar um pouco mais de ações nesse momento que a minha carteira ficou debilitada. Vamos supor então que eu compre esses R$500 aqui. Mas ó, eu precisava reequilibrar a minha carteira. Eu tenho R$500 para investir, mas eu não vou investir os 500 aqui, porque eu não tô olhando para o mercado com um olhar tático de que caiu, ficou mais barato, eu vou me aproveitar. Eu simplesmente vou obedecer meu chefe, que é a alocação estrutural. Então, caiu 30%, eu tenho 500 para investir, mas eu coloco aqui mais 300. Perfeito? Ficando com R$1.000. Dessa maneira, com o mercado tendo caído, eu reequilibrei minha carteira, fiz um rebalanceamento e aí o mercado recuperou. O ativo que era 700 voltou para 1.000. Então, nesse momento, eu fiquei com uma quantia de 1428,57. Fiquei com 1.428. E aí, eu tenho ainda na mão aqueles R$200. Lembra que eu falei que eu tinha 500 ao todo? Eu só aportei 300 no momento que as ações caíram, porque eu não queria agir de maneira tática, eu queria simplesmente reequilibrar minha carteira. Então eu vou ter aqui R$1.428, mais ainda os duzentinhos, que aí eu vou poder escolher se eu vou colocar em outra fatia da carteira, se eu vou distribuir igualmente entre todas as fatias para não distorcer o meu desenho estrutural, mas fato é que agora eu tenho R$1.628,57. Eu tenho mais dinheiro aqui do que aqui, simplesmente por ter seguido a minha alocação estrutural e rebalanceado a carteira depois de um momento que desestruturou um pouquinho o meu desenho. Não agi de maneira tática, não precisei ficar sofrendo com o noticiário, se ia cair, se ia subir, o que ia acontecer, eu simplesmente segui um plano. E eu tinha um aporte recorrente comecei com 1.000 e eu tinha um aporte recorrente para fazer, que no caso do exemplo foi de R$500, não precisei sofrer, rebalanceei e acabei com um valor maior. Por que acontece isso? Porque invariavelmente você fez um aporte em um momento em que a cota estava mais barata. E quando a cota sai de 70 para 100, aquele patrimônio inicial dos 1.000 que você tinha simplesmente se recuperaram. Agora o novo aporte teve rentabilidade positiva. Então você empilha ali uma rentabilidade. Os primeiros R$1.000 se recuperam e o aporte feito no meio do caminho se valoriza. Inclusive, você continuar o seu aporte recorrente, mesmo em momentos de estresse de mercado, potencializa a sua chance de recuperar. Porque você conhece aquela velha historinha do efeito de base, né? Você tem um ativo que vale 100, ele cai 50%, ele vale agora R$50. O fato de potencializar tem a ver até com matemática, né? Vamos lembrar aquele famoso efeito de base, né? Você tem um ativo aqui que vale 100, se ele cai na metade e vale 50, para ele recuperar esse patamar inicial, ele não tem que subir aqui 50%, que foi o mesmo valor que ele caiu, né? Quando estava 100 foi para 50, é que ele caiu 50%. Para o 50 voltar para o 100, ele precisa de uma valorização de 100%. Então, a gente pode até deixar a carteira ali bonitinha e esperar uma certa recuperação depois que vem uma queda. Só que se você entra com um aporte para rebalancear um dinheiro novo que ajuste a sua carteira e trabalhe esse rebalanceamento, você pode fazer um aporte que aí num momento de recuperação do mercado, você vai ter uma valorização maior desse pedacinho novo que você colocou, que ajuda inclusive a pagar a conta daquele prejuízo que você tinha tido antes. Então você começa a perceber que os três conceitos são muito conectados. A gente pode até discutir se na verdade não é apenas um grande conceito sobre investimentos, mas ter uma alocação estrutural aliada com aportes recorrentes e aliada com o rebalanceamento de cada fatia, você tem agora três ferramentas poderosíssimas para ter sucesso no longo prazo. E vamos terminar aqui com um disclaimer no final. Eu sei que nem todo mundo tem essa capacidade de investir e que esse é o melhor dos mundos, que a pessoa tem um dinheiro novo para rebalancear a carteira. Eu entendo isso, né? Se você não tem um dinheiro novo, você teria que vender partes da sua carteira que estão maiores para gerar dinheiro disponível para você
colocar nas fatias que estão mais magrinhas. Tudo bem, se você tiver que fazer isso vez ou outra, não tem problema. O mais importante é você voltar ao desenho da sua carteira original. Se você puder fazer isso com dinheiro novo, melhor, porque você não passa por vendas, né? Toda venda pode gerar um imposto. Ainda mais se você vende uma caixinha que ficou maior, ela pode ter ficado maior porque ela rendeu mais. Isso gerar um pagamento de imposto. Mas tudo bem, melhor você pagar o imposto vendendo para prezar pelo rebalanceamento da sua carteira do que você deixar o negócio meio solto. Mas, novamente, se você puder trazer um dinheiro novo para rebalancear a sua carteira através de novos aportes, é melhor ainda, tá? Que você reequilibra, você trouxe um dinheiro novo, você cresceu o patrimônio investido e você não precisou vender gerando pagamento de impostos. Mas e aí, pessoal? Você já conhecia esses 3 conceitos? Talvez você até já conhecesse, mas eu conheço muita gente que entende a importância desses conceitos, mas não pratica. Ai, Arraes, eu sei que é importante manter a carteira balanceada, mas na hora que o mercado cai, eu não tenho coragem de comprar mais da caixinha que está diminuindo. Eu sei, um dos maiores entraves para que a gente enriqueça são os nossos próprios vieses. É a maneira como a gente reage, porque somos humanos, temos sentimentos, reagimos, temos aversão a risco. Todo investidor racional não quer perder dinheiro, mas a gente precisa trabalhar de maneiras mais objetivas, por isso que eu acho que esse método aqui é quase como se a gente criasse um algoritmo de operação, que um robô poderia seguir. Então, eu deixo de ter o Arraes pensante que vai ficar reagindo ao sentimento do mercado, para deixar o Arraes pensante agir no início, na hora que foi planejada a minha carteira e minha alocação estrutural. Depois, no dia a dia, o processo é até mais chato e entediante mesmo. Tem até uma frase que eu sempre repito, acho que eu já até falei aqui no canal outras vezes, que é uma frase do Paul Samuelson, que foi um grande economista, que ele diz que investir é mais como observar a grama crescer ou esperar a tinta da parede secar. É tedioso mesmo. Se você quisesse emoção, você pegaria uma nota de $100 e vai para um cassino em Las Vegas, né? Então, a inteligência, o esforço a gente emprega antes, no planejamento. Depois, no dia a dia, é um jogo de repetição, rebalanceamento, aporte recorrente, se esforçar para sobrar mais, procurar outras fontes de receita para que eu tenha mais dinheiro para investir, usar um dinheiro novo preferencialmente do que vender as partes maiores. É um joguinho mecânico. Executar, rebalancear, ajustar aqui, investir mais e mais e mais, que aí lá na frente você vai ser muito beneficiado por essa atitude. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por mais que sejam conceitos simples, eles são extremamente importantes e muita gente não implementa isso no dia a dia. E eu quero saber de você, se você já conhecia esses conceitos, se você já aplica, se tem algum deles que você está deixando meio negligenciado e o que você vai fazer para melhorar essa questão. Então, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, também me segue lá nas redes sociais, é @FelipeArraes, o meu Instagram. Vai ser um prazer ter você me acompanhando por lá. Um grande abraço e até mais!